Sejam muito bem-vindos a mais um workshop Carreira na VET. O workshop desse mês está muito especial. Se você ainda não acompanha o nosso workshop, o workshop Carreira na VET é um workshop gratuito que acontece todos os meses aqui na Nicho Veterinário. E você é o nosso convidado de honra para poder participar. Então, se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você continue acompanhando o nosso workshop aqui ao longo dos próximos meses e os outros workshops que já passaram, inclusive o replay do workshop de hoje, também vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, sejam muito bem-vindos e vamos dar início. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me sinaliza aí no chat se todo mundo está conseguindo me ouvir certinho, por favor. Perfeito, então, gente. Vamos lá. Nosso tema de hoje são os erros que travam a sua, a minha, a nossa carreira na medicina veterinária, né? E esses erros, eles são muito importantes porque em determinados momentos eles têm um peso muito grande e acabam nos levando para aquele lugar de estagnação, né? E esse sentimento, ele não é tão raro quanto parece, né? Pode acontecer em diversos momentos profissionais aí ao longo da nossa trajetória. E hoje a gente vai pontuar alguns desses erros aqui, os principais erros que nos levam para essa trava, para esse lugar de estagnação ao longo da nossa carreira na veterinária. Para essa aula, eu quero que vocês saiam daqui sabendo, afiados, como identificar os erros mais comuns que limitam o seu crescimento profissional na veterinária. Eu quero que vocês tentem ao máximo ao longo aqui da nossa aula reconhecer cada um desses erros e entender o impacto que ele tem diretamente na sua carreira. E por último, eu quero que você também entenda como solucionar esses erros no seu dia a dia de uma forma prática, estratégica e aplicável, né? Esse workshop e todos os outros, né, essa série Carreira na VET, ela tem a proposta de abordar assuntos muito comuns na gestão de carreira, mas de uma forma aplicável, né? A ideia do conteúdo aqui é ser muito prático. E eu vou tentar trazer esse tema de hoje também nessa mesma pegada, com muita praticidade, para que vocês consigam já sair dessa aula e colocar em prática algumas coisas aqui. Para a gente começar, eu quero me apresentar. Talvez você ainda não me conheça. Meu nome é Stephanie Barbosa, sou médica veterinária, me formei na UFMG e fiz residência e mestrado na Unesp, em São Paulo. Ao longo da minha trajetória aí de quase 10 anos já de formada, mais 5 de graduação, eu já pude trabalhar em diversas áreas da veterinária e nos últimos tempos eu fundei a Nicho Veterinário, hoje sou consultora de carreira e a Nicho é a primeira empresa especializada em orientação de carreira para médicos veterinários, eu tenho um super orgulho disso, onde a gente consegue desenvolver um trabalho muito focado em planejamento estratégico, em posicionamento de mercado e também em marketing profissional, né? Que não tem como a gente fugir também desse assunto. Mas antes da gente começar a falar dos erros, eu quero trazer três perguntinhas aqui para vocês e quero que quem está aqui comigo no ao vivo me responda aí no chat, tá? A primeira é: você já teve a sensação em algum momento, de que por mais que você se esforce, a sua carreira não sai do lugar? Vocês já sentiram isso em algum momento da carreira de vocês? Me responde aqui no chat. Eu já tive, infelizmente. Você não tá sozinha, não, tá? Fica tranquila que você não tá sozinha, não. Segunda perguntinha. Você sente que tá sempre trabalhando muito, se esforçando muito, se dedicando muito, mas tem aquela impressão de que não tá avançando, que não tá evoluindo, pelo menos não como você gostaria? Mesmo estudando muito, né? Pois é, é difícil mesmo.
E por último, alguma vez já passou pela sua cabeça que a sua carreira poderia estar em um ponto diferente, em um patamar acima do que está agora? Você já teve essa ideia, isso daí já passou pela sua cabeça em algum momento? Porque se alguma dessas perguntas aqui fizeram sentido para você, eu só posso te falar que você está no lugar certo. Que hoje a gente vai falar desses errinhos que acabam coincidindo com essas perguntas, com esses pensamentos, com esse sentimento de estar parado ou de não estar no lugar que a gente gostaria de estar. Então, vamos lá. Os erros que travam a sua carreira na medicina veterinária. Os principais erros relacionados a essa estagnação, a esse bloqueio, né? E aqui eu coloquei os principais porque isso é multifatorial, né, gente? Tem várias coisas aqui, tem vários erros. Mas quatro principais que acabam abrangendo tudo isso são a passividade e a inércia, a resistência às tendências do mercado, a comparação excessiva, e esse eu acho que é, além de ser um erro muito grande, ele é um inimigo mortal. E por último, a ausência de visão de longo prazo. Esses quatro erros aqui são os principais que estão relacionados à estagnação e ao bloqueio de carreira. Eles são bem mais abrangentes do que parece, e a gente vai falar de cada um deles aqui hoje de forma individual, para que você possa aprofundar mais em cada um deles, entender um pouco melhor como que funciona e principalmente como que você contorna esses erros, contorna esses sentimentos e essas atribulações da nossa construção de carreira. Todos esses erros, eles podem ser ou se tornarem grandes desafios na construção da nossa carreira. E principalmente na construção, na fase de consolidação, né? Porque a nossa carreira, ela está em uma fase, ela está sempre em construção, ela é muito dinâmica. Mas existe um momento profissional em que a gente entende que a gente está construindo um pouco menos, com um pouco menos de velocidade. A gente já está numa fase um pouco mais estável, tendendo a um patamar e tendendo também a essa consolidação de carreira. Mas eles podem acontecer nesses dois momentos, numa construção um pouco mais exponencial, mas também numa fase já de consolidação, tá? E quero te fazer um convite, tá? Se você está acompanhando aqui o nosso trabalho e ainda não segue a nossa página do Instagram, já quero te convidar para poder seguir @nicho veterinário e tirar um print de alguma parte dessa aula aqui que fez sentido para você, algum insight legal que você levou aqui dessa aula, postar lá no Instagram e me marcar no @nicho veterinário. Eu vou adorar saber o que foi relevante para você, qual foi o seu principal insight, tá bom? Vamos lá então. Sobre os principais erros. Vamos falar do primeiro aqui, que é a passividade e a inércia, tá? Quando a gente fala de passividade e de inércia, tem um ponto muito importante aqui, que é ter, claro, ter super translúcido na sua cabeça o que você realmente quer, tá? O que é seu objetivo? Qual que é a sua ambição? Né? Quem está assistindo aqui já acompanha o nosso trabalho já sabe que eu recomendo aqui assistir os workshops com o caderninho com a caneta do lado para a gente poder ir também treinando aqui essas perguntas, né? Respondendo um pouco dessas perguntas. Mas responda para você mesmo aí, tá? O que é a sua maior pretensão dentro da carreira? Porque isso é uma válvula motora muito grande. E quando a gente não tem isso muito claro na nossa cabeça, a gente acaba caindo num lugar de zona de conforto. E um adendo aqui para essa zona de conforto, gente. Às vezes a zona de conforto é um desconforto, tá? A gente tem a nossa natureza, né, humana, ela também consegue se adaptar a tal ponto de se tornar confortável algo desconfortável. Isso, inclusive, hoje em dia é abordado aí, principalmente em algumas mídias e por algumas pessoas, de uma forma até muito positiva. Eu
Não sei o quanto isso é positivo ou não, mas o fato é que quando a gente fala de carreira, a gente tende a também achar conforto no desconforto. Então, aquele trabalho que não é tão bom, mas que já está estável, estar naquele lugar ou com aquelas pessoas ou fazendo determinada atividade que você já viu que não é bem o que você quer, mas já está seguindo, então vou ficar por aqui. E isso é uma zona de conforto. E essa zona de conforto é um dos pontos-chave aqui para a gente ficar nesse lugar de passividade, de inércia, né? E aqui a inércia não é de estar parado, mas é de estar naquele movimento constante, sem grandes evoluções, né? Sem aumento da aceleração. Então a gente precisa realmente pensar se a gente sabe de fato o que, que quer, e se a gente já sabe, se afirmar isso repetidas vezes ajuda a gente a sair desse lugar de desconforto que a gente torna confortável, tá? Um outro ponto aqui da passividade, que é um erro que trava muito a carreira, é não ter uma busca ativa por oportunidades, especialmente as oportunidades certas, né? É comum, principalmente aí para quem está numa fase de recém-formado, né? Eu quero muito trabalhar e eu estou correndo muito atrás, mas não está correndo da forma certa, ou não está correndo atrás das pessoas certas, ou não está preparado adequadamente. E quando a gente fala de busca ativa, é juntar tudo isso, é estar preparado, devidamente capacitado e procurando nos lugares certos, fazendo contato com as pessoas certas. Isso é uma busca ativa, né? Do céu só vai cair chuva. Então, a gente precisa procurar essas oportunidades, estar atrás dessas oportunidades, para que elas cheguem para a gente de uma forma certa. E, claro, estar preparado para elas. Mas as melhorias no trabalho que a gente quer, as melhorias na remuneração que a gente quer, elas não vão acontecer partindo do outro, elas acontecem partindo de nós. Né? Eu atendo diariamente aqui diversos veterinários e eu vejo que, em geral, nós, profissionais da veterinária, temos muitas dificuldades em fazer acordos positivos para a gente. A gente sempre tolera muito, a gente sempre dilata o nosso limite e acaba que até oportunidades boas inicialmente começam a ficar ruins, porque a gente não consegue negociar e na sequência a gente também não consegue sair daquilo. Então a gente não consegue buscar oportunidades melhores e a gente volta no tópico anterior, que é de se manter confortável em um lugar totalmente desconfortável, uma situação totalmente desconfortável. O terceiro ponto aqui é a construção de relacionamentos de relevância. Eu acabei comentando um pouco antes, mas fazer contatos bons, né? Ter o famoso networking de qualidade é um dos pontos-chave para a gente também conseguir sair dessa inércia, tá? E a passividade, ela pode atrapalhar nessa formação de networking. Então, se você não corre atrás, se você não conhece as pessoas, se você não frequenta os lugares que deveria, você está nesse lugar de passividade. E a questão da inércia é, poxa, conheci, mas como que eu estou alimentando esse relacionamento? Como que eu estou fazendo a pessoa me conhecer um pouco mais e me indicar ou ter interesse pelo meu trabalho, pelo meu serviço, né? Então a gente precisa também ter esse jogo de cintura, de construir um relacionamento de relevância, de buscar pessoas de relevância para a nossa rede de networking. E tem um ponto ainda muito legal. Quando você tem uma boa rede de networking, você também tende a sair desse lugar da passividade, da inércia. Por quê? Quando você está próximo de pessoas que estão sempre evoluindo, que estão estudando, que estão fazendo coisas novas, que têm esse espírito ainda, né, muito motivador, a tendência é que você também fique nesse lugar. Agora, se você convive só com outros colegas que estão sempre reclamando, sempre insatisfeito, sempre falando mal da profissão, o que você acha que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, né? A gente tem essa tendência a espelhar algumas ações e a gente acaba espelhando isso também. Então, fuja de relacionamentos ruins e foque nos relacionamentos de relevância. Busque esses relacionamentos de relevância. E por que isso acontece, né? Por que a gente cai nessa passividade, nessa inércia, né? O ponto
alto aqui, que resume tudo é essa falta de clareza. Não saber exatamente o que a gente quer, o que a gente está buscando. Não ter isso muito claro na nossa cabeça. E quando eu falo claro, é assim, perguntar para você agora, qual que é o seu objetivo de vida? Poucas pessoas sabem responder isso de uma forma clara e objetiva. E se você não sabe responder isso de uma forma clara e objetiva, você não tem clareza o suficiente do que você quer. E essa falta de clareza acaba culminando em incertezas, em insegurança e principalmente em estagnação, que é muito do que a gente está falando aqui hoje, né? Então, busque sempre essa clareza, porque a falta dela vai te levar com certeza para esse lugar de estagnação. Pode não levar num primeiro momento, mas vai acabar acontecendo de alguma forma, tá? Mas afinal, como que a gente contorna, né? Estamos aqui não só para identificar os erros e para falar dos erros, mas como que a gente contorna esses erros? Como que a gente começa a quase que corrigir esses erros, né? Primeira coisa, mudança de comportamento e mentalidade. Não tem como a gente fugir disso, né? É pensar nos nossos objetivos, é focar nisso, é mudar o nosso comportamento, sair desse lugar de conforto no desconforto, né? Toda essa mudança de comportamento e mentalidade vai te ajudar a fugir dessa passividade, a fugir dessa inércia. Segundo ponto, rever os seus objetivos e ambições. Você tem que ter isso na sua mente. Qual que é o meu propósito? O que eu quero? E aqui eu não estou falando só da vida pessoal, da vida profissional, estou falando também da pessoal. Até porque se você tem objetivos pessoais e profissionais muito diferentes, em algum momento isso vai virar um conflito. Você vai se frustrar em uma dessas duas áreas. Então, sempre foque em ter objetivos claros para você também entender se o seu plano de carreira, o seu plano de vida é coerente e associa os seus interesses pessoais dos profissionais. Isso é uma das coisas que eu mais falo aqui no planejamento de carreira. Para a gente ter um bom plano de carreira, a gente precisa se conhecer e entender as nossas prioridades pessoais. Porque a partir daí fica muito mais fácil da gente montar um plano de carreira mais seguro, mais coerente e mais consistente a longo prazo, tá? Por último, redefina a rota, né? E esse redefinir a rota se eu estou num lugar muito ruim hoje, eu preciso sair dele. Não se acomode nesse lugar, tá? Então, como que eu vou fazer para sair desse lugar, para conseguir uma oportunidade melhor, ou para conseguir uma oportunidade que eu estou buscando, né? A oportunidade certa, que eu acho que não tem certo ou errado, mas gosto desse termo também, da oportunidade certa para mim, né? Através do planejamento de carreira. Então, você precisa programar e planejar sair daquele emprego que não está bom, programar ter uma remuneração um pouco melhor, programar trabalhar em um lugar com mais valorização. Se você não enxerga isso e não coloca isso de uma forma estruturada através de um planejamento, você vai ter muita dificuldade de conseguir contornar esse erro da passividade e da inércia. Beleza? Dúvidas até aqui? Quem tiver dúvida, já vai me mandando aí no chat, a gente já vai trocando as figurinhas por aqui também. Fiquem à vontade para poder mandar as suas questões aqui pelo chat, beleza? Vamos ao segundo erro mais comum aqui de estagnação e bloqueio da nossa carreira. Esse segundo erro são as resistências, né? Eu coloquei aqui a resistência às tendências do mercado. Apesar de que não é uma resistência só, mas é que eu coloquei de uma forma global. Porque essa resistência, ela está muito relacionada com uma questão de adaptabilidade, né? E já diria Darwin, né, gente? Estudamos aí seleção natural ao longo da faculdade. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças, né? Então a gente precisa estar mais aberto às tendências, mais aberto às novidades, para que a gente não vá ficando para trás, né? E por que isso acontece? É multifatorial, mas os principais aqui, né? Está muito relacionado aos aspectos culturais, as nossas vivências anteriores,
as nossas crenças limitantes também, né? Isso é muito individual, mas é muito importante que a gente entenda que essa resistência, ela é um entrave muito grande, ela passa a ser um freio de mão muitas vezes na nossa evolução profissional. E o impacto disso é a seleção natural, né? Você vai ser jogado para fora do mercado, vai ser quase que cuspido para fora do mercado da veterinária. Ou você vai acabar ficando às margens do que a gente tem aí hoje de melhor dentro da nossa profissão. Então, uma colocação muito ruim, uma remuneração inadequada, muita desvalorização, né? Então, tudo isso acaba impactando nessa seleção natural que eu coloquei aqui, né? E um outro impacto muito grande é a gente acabar ficando obsoleto, né? Estamos em um mercado cada vez mais dinâmico, né? A era digital está aí cada dia trazendo novidades cada vez maiores. E se a gente não acompanha e não agrega isso no nosso trabalho, a gente vai ficando cada vez mais não funcional, mais antiquado, mais atrasado, e isso é péssimo do ponto de vista do mercado de trabalho. Então a gente precisa sim buscar estar sempre atualizado e acompanhando essas tendências do mercado. Quando a gente pensa de atualização, a gente pensa muito na nossa área de atuação, né? Geralmente o veterinário ele tem muito cuidado com a área de atuação. Mas não é só aprimorar uma técnica ou outra, né? É aprimorar em relação ao mercado, ao cliente. O que o mercado está buscando? Isso sim é acompanhar uma tendência de mercado, não simplesmente você aprimorar uma técnica do seu dia a dia, né? E quando a gente não acompanha esse mercado, né? Quando a gente mantém essa resistência, o que acaba é que a gente entra em um ciclo vicioso de insatisfação e frustração profissional, né? Quanto mais atrasado eu fico em relação ao mercado, menos resultado eu gero. Com menos resultado, eu automaticamente fico menos motivado, mais frustrado. E se eu estou frustrado, eu sou menos produtivo e vou voltar lá para ficar mais insatisfeito e mais à mercê do mercado e assim sucessivamente. E isso vira um ciclo vicioso muito difícil de sair. Então, tomem muito cuidado com isso. Acompanhar as tendências do mercado não é pegar qualquer bondezinho aí, qualquer trendzinha, não. Mas é estar atento a tudo que está acontecendo, né? E qual que é a forma da gente contornar tudo isso, né? Primeira coisa, aprenda ou aprimore o seu conhecimento sobre o mercado de trabalho, especialmente aqui para o mercado que você atua, né? Ou que você busca atuar. Porque quando a gente fala de mercado de trabalho na veterinária, a gente está abrindo um leque gigantesco, né? Mas cada área da veterinária vai ter um mercado específico, vai ter uma certa especificidade. Então é muito importante que você olhe sim para o mercado com a visão um pouco mais macro, mas olhe também específico para a sua área de atuação ou para a área que você está buscando atuar, tá? Identifique também os pontos altos e baixos. Eu até comentei aqui agora há pouco, né, em relação a essas trends, né, a essas novidades no mercado. E tem coisa que chega e vai embora, e isso é um ponto baixo. Ou tem coisa que chega e tem uma baixa aceitação, e é por isso que é muito importante a gente se colocar também no lugar do nosso cliente, né? Seja o tutor, o proprietário, a empresa, a indústria, né? Para quem a gente está vendendo, seja serviço ou produto, o que essa pessoa está buscando, né? Qual que é o nível de aceitação dela em relação a essa nova tendência do mercado, por exemplo? Se a aceitação é baixa, identificar esses pontos baixos também é positivo, porque te sinaliza para qual caminho seguir ou não, né? Agora, os pontos altos, aí fica muito claro, né, gente? Enxergar aquilo que está dando certo, que está funcionando, aquilo que está vindo com muita aceitação, ou que existe uma demanda grande no mercado, faz você passar na frente, você se destacar antes da grande maioria, ou pelo menos para você sair ali da média dos profissionais da nossa área.
Por último, mantenha-se atualizado, né, gente? Isso é um ponto-chave também. Se você não se mantém atualizado, especificamente na sua área de atuação, você vai ficar cada vez mais obsoleto e numa velocidade muito grande, né? O nível de informação que a gente tinha acesso há 10, 20 anos atrás é radicalmente menor do que o que a gente tem hoje. Então, essa facilidade de ter acesso a conteúdos e a informações novas e muito atualizadas é uma facilidade muito grande, mas se a gente não conseguir acompanhar, a gente também fica obsoleto cada vez mais rápido. Então, tomem muito cuidado para se manter atualizado. E aqui um ponto de atenção. Não se atualize apenas sobre práticas da sua rotina do dia a dia. Se atualize também sobre práticas fora da sua rotina convencional. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando eu estava na faculdade, isso há poucos anos atrás, é, ressonância magnética, por exemplo, não era um exame complementar de rotina, né? Primeiro porque ainda hoje não é tão convencional, né? Mas já está muito mais usual. Mas não era um exame que você pedia com frequência. A maioria dos lugares e das cidades nem tinha onde você pedir uma ressonância. E automaticamente a gente também não sabia ler uma ressonância, quem dirá fazer. Hoje, principalmente para quem trabalha com cães e gatos, você pode não pedir na sua rotina sobre ressonância, mas saiba sobre ressonância. Entenda sobre ressonância, porque pode aparecer uma oportunidade muito boa de você trabalhar com algo relacionado a isso, ou de você se destacar por já entender daquele assunto. É uma tendência que veio para ficar. A ressonância magnética não vai diminuir a sua utilização. A tendência é que ela vai crescer e vai ficar cada vez mais popularizada. Vai atender todo mundo? Possivelmente não. É um exame caro, mas é um exame diferencial fantástico. E quem souber dele vai sair na frente, com certeza. Ah, mas eu atuo no interior que mal tem um raio-x. Não importa. Entenda que as coisas são dinâmicas. Você pode mudar de cidade, pode ser que alguma empresa abra laboratório de imagens da sua cidade. Então, procure estar atento a essas tendências e a se aproximar desse conteúdo. Você não precisa virar especialista de nada, mas entenda sobre aquilo, tenha assunto sobre aquilo, informação suficiente para discutir aquele assunto, porque isso pode ser um diferencial para você e pode te abrir muitas portas no mercado de trabalho. Terceiro erro. Tudo certo até aqui, gente? Estão conseguindo me acompanhar? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode me mandar aí no chat, hein? Nosso terceiro erro aqui que a gente vai falar hoje é o inimigo número um, eu acho que de todos os veterinários, que é a comparação excessiva. O ser humano ele já tem a tendência a se comparar, e quando a gente vai para a veterinária, isso fica ainda mais evidente, né? A gente se compara muito. E nem sempre essa comparação é feita de uma forma minimamente correta, né? Ela é muito superficial e é por isso que ela se torna muito prejudicial para a gente, né? Para ilustrar um pouco melhor isso daqui, eu trouxe até essa imagem. Você olha aqui o coelhinho menorzinho, né? Ele está olhando para o do lado. Você olha a carinha dele, você vê que ele está assim, poxa, olha como esse outro coelho é grande, forte, está feliz, né? Olha o tamanho da árvorezinha dele ali. Mas a gente faz isso muito na nossa vida, né? Especialmente com as redes sociais. Você entra na rede social de um colega, você olha e fala, poxa, como fulano tá bem sucedido, vive viajando, deve estar ganhando super bem, eu tô aqui trabalhando de domingo a domingo, ganhando pouco, né? A gente tende a fazer essa comparação. Mas a gente não sabe o que tem por trás disso, né? O sucesso, ele nem sempre é o que a gente vê, né? Assim como esse coelhinho aqui, que tinha a cenoura muito maior, que cresceu de fato, que era importante, que era a cenourinha, ela tá muito maior do coelho menorzinho aí, que tá até meio cabisbaixo, olhando para o outro. Então, tomem muito cuidado com essa questão da comparação. Claro que isso aqui é uma brincadeira, mas é uma forma de ilustrar para vocês o quanto a gente se coloca num lugar, às vezes, de inferioridade
sem saber da realidade do outro. E eu não falo isso só para vocês, isso para mim também, acho que para todo mundo, né? A gente sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde. E nem sempre é, tá? Então, tomem muito cuidado com essa questão da comparação, porque o impacto disso é muito forte. E o principal é que a gente perde o foco, né? Você está tão focado no outro, na evolução do outro, no resultado do outro, que você perde os seus objetivos, você perde o seu plano, você esquece de você, principalmente. E isso é um dos maiores entraves no crescimento profissional e pessoal. Então, olhe para o outro, sim. Não vou falar para você nunca olhar para o outro, porque também é importante. Mas mantenha o foco em você. Não se compare a ponto de perder esse foco, de perder esse lugar de prioridade na sua vida, tá? Porque isso gera uma ansiedade excessiva. Você sempre vai olhar para o outro e pensar que ele está muito melhor do que você, né? E com isso você vai viver constantemente frustrado. Não tem como, né? Se você sempre se coloca menor do que os outros ou entende que você está aquém do que poderia ou do que deveria, isso gera uma frustração muito grande. Mas lembre-se que a gente não tem parâmetros reais, né? A gente acaba comparando recortes de realidade, recortes da vida do outro. A gente não sabe o que tem por trás daquilo, nem tudo que parece é. Então, às vezes, aquela pessoa que parece que está super feliz e bem-sucedida, ou que às vezes até fala isso para você, às vezes ela não está. Então, toma muito cuidado com isso, sabe? Sempre questiona, peraí, será que vale a pena eu trazer isso daqui para minha vida? Será que isso aqui é uma comparação que está me gerando mais motivação? Que está me inspirando de alguma forma, porque senão vocês vão entrar numa busca sem fim por algo que muitas vezes nem existe. A gente fica naquela obsessão de eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Melhor até onde? Melhor em quê? E aí você volta lá em cima, você perde foco. Então, muito cuidado com isso, tá? Existe também aqui uma tendência muito grande da gente cair nesse ciclo vicioso. E, afinal, como que a gente contorna essa comparação, né? Falar que a gente não vai se comparar é uma grande mentira. Todos nós vamos nos comparar, mas isso não pode ser excessivo, né? O erro é a excessividade. Primeiro ponto para a gente contornar é concentrar no nosso próprio desenvolvimento. Se você olha para o outro, entende o que o outro está fazendo, mas está focado em você, no seu desenvolvimento, no seu plano de carreira, você vai conseguir contornar perfeitamente essa comparação excessiva. E um ponto muito bom para você concentrar no seu desenvolvimento é estabelecer metas claras e principalmente factíveis. Quem aqui não conhece, ou não é essa pessoa, né? Que tá sedentário e do nada resolve, quer saber? Eu vou entrar na academia. E aí a pessoa tá parada de tudo. E aí fala assim: não, eu vou começar com 5 dias na semana do mês. Vou treinar de segunda a sexta, toda semana. A pessoa que tá parada. Gente, isso não é uma meta factível. O primeiro dia o corpo dói, o segundo você vai a si mesmo. No terceiro, você começa a dar desculpa. Poxa, hoje tá doendo muito, hoje eu não tô conseguindo, hoje eu não vou. E aí você começa a falhar. E quando você começa a falhar, onde que a gente cai? No lugar da frustração. Claro, porque aí você olha e fala, poxa, me propus a fazer, não consegui fazer. E isso é muito ruim pra gente, isso deixa a gente muito mal. Então, estabeleça metas sim, mas estabeleça metas factíveis, possíveis de você alcançar. Porque toda vez que você atinge um resultado, aquilo te motiva ainda mais a continuar. Agora, quando você se propõe a fazer algo e não consegue, aquilo vai te motivar a não continuar, a estagnar. E a gente não quer estagnar, a gente não quer travar dentro desse processo, não é isso? Um outro ponto aqui é fortalecer as próprias competências, né? Todos nós temos habilidades e competências. Inclusive, eu já fiz uma aula sobre isso aqui, tá lá no YouTube. As nossas competências, tem algumas que a gente já tem e já estão bem desenvolvidas, e a gente pode aprimorá-las, mas também olhar para aquelas que não estão tão desenvolvidas assim. A gente não está pronto e acabado, né? O que você hoje não faz tão bem,
você pode começar a cuidar para fazer pelo menos mais ou menos. Então, fortaleça sempre essas competências, porque isso te empodera, você se sente mais capaz, você se sente melhor, e automaticamente isso também te empurra para não travar, porque aí você não quer decair, né? Você quer continuar dentro desse processo. Por último, tenha referências para se inspirar, não para se copiar, tá? Porque a trajetória é única, né? O que funcionou para o João não funciona para o José. Então a gente precisa sim ter inspirações, pessoas que a gente tenha esse fascínio mesmo, né? De, poxa, como aquele profissional é legal, como a carreira dele foi incrível, mas não tente copiar como um passo a passo, porque não tem receita de bolo quando a gente fala de planejamento de carreira. Vamos lá para o nosso quarto e último erro aqui da nossa aula de hoje, que é a ausência de visão de longo prazo. Esse seja um dos erros mais difíceis de identificar na nossa rotina e na nossa trajetória profissional. Mas quando a gente não tem essa visão de longo prazo, ela impacta muito, não só a longo prazo, ela impacta muito no nosso dia a dia também, né? No nosso plano de curto prazo. Atualmente, né, a gente tem vivido de uma forma muito imediatista, muito tudo é para ontem, e a gente fica muito preso no agora, né? O que que eu faço agora e tenho resultado agora? O que que eu vou fazer hoje à noite para acontecer já amanhã cedo? E infelizmente as coisas não acontecem dessa forma, né? Muitas coisas vão ter um prazo de maturação, ou vão ter um tempo de desenvolvimento para que possam não só crescer, se desenvolver, mas também para se consolidar. E esse crescimento leva tempo, né? E o impacto disso é a gente acabar vivendo de improviso. Porque se você não sabe o que você quer alcançar lá na frente, a tendência é que você também não faça ações agora para alcançar aquele objetivo final. E isso vai fazendo a gente improvisar o dia a dia, né? Hoje eu estou num trabalho, amanhã eu estou em outro, hoje eu pensei em uma coisa, amanhã eu pensei em outra. Vou transicionar de área, eu simplesmente peço demissão de um lugar e fico sem saber o que eu vou fazer amanhã, né? Então esse improviso ele é muito ruim, ele traz uma instabilidade muito grande. E com essa instabilidade, com esse improviso, o que acaba acontecendo é que a gente emprega muito esforço, a gente emprega muita energia nas coisas que a gente faz e atinge pouco resultado. Não tem como, né? Isso é um desgaste muito grande. Mas, em geral, eu vejo que a maioria dos profissionais da nossa área tem esse esforço grande de querer fazer mais, de querer fazer muito, mas nem sempre de uma forma estruturada. Então, nem sempre isso gera um resultado, principalmente um resultado positivo. E fica só a parte do esforço sem resultado. E isso é muito frustrante, né? Também entra nessa questão ali de travar a gente. Você olha e fala, poxa, eu tô me dedicando super e não tô colhendo os frutos disso daqui. Isso é extremamente desmotivador. E isso acontece porque as ações acabam não se conectando, né? Então, aquele objetivo lá na frente, ele não tá claro o caminho para chegar até lá. Eu gosto muito daquela analogia do Waze, né? Do Google Maps. Se você saiu de casa para ir para um lugar, você vai definir uma rota para chegar lá. Ah, eu vou virar a primeira direita, a segunda esquerda, eu vou passar num túnel, eu vou passar num viaduto, eu vou fazer um retorno. Tudo isso faz parte do caminho para você chegar no seu destino final. Na carreira, isso acontece também. Só que a maioria das vezes a gente não planeja dessa forma, né? A gente às vezes até visualiza o objetivo lá no final, mas a gente não traça essa rota, a gente não define esse plano de carreira para poder ir acontecendo. E se isso não acontece de uma forma cadenciada, conectada entre uma ação e outra, a gente às vezes se perde no meio desse caminho, a gente não chega no objetivo final. Ou quando chega, demora muito.
e gera um desgaste muito grande. Às vezes você vai chegar lá na frente e falar, poxa, conquistei o que eu queria, mas isso gerou um desgaste tão grande que agora eu já não sei mais se esse é o meu objetivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque essa evolução ela passa a ser questionada, né? Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou evoluindo para onde eu queria, principalmente? Porque às vezes a gente está evoluindo, mas não para o lugar que a gente queria, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa que falou que adorava a parte preventiva da veterinária. Principalmente o preventivo educativo, né? De instruir o tutor, de instruir o proprietário, de fazer medicina preventiva, e que ela queria muito fazer residência para ela aprimorar mais e antes de ir atuar no mercado de trabalho. E aí eu perguntei onde que ela ia prestar residência e qual a área, imaginando que ela faria clínica ou medicina preventiva. E ela me respondeu que ela ia fazer cirurgia animal. Então, olha para você ver como que o objetivo final está totalmente desconectado da ação do agora, né? Fazer uma prova ou fazer uma residência em si de cirurgia não tinha nada a ver com o que ela de fato gostava e o que ela queria fazer a longo prazo. Mas não estava claro isso para ela quando a gente conversou, né? Então, possivelmente ela ia fazer a residência e ia chegar lá na frente e falar: poxa, a residência não me ajuda para aquilo que eu queria a longo prazo. Então, ter essa visão de longo prazo ajuda a gente a entender as ações, como elas precisam se estruturar e se conectar entre si para gerar evolução dentro desse processo. Porque senão o que acontece é a sensação desse cachorrinho aqui, né, gente? Correr atrás do. Tem energia, tem movimento, tem desgaste, mas no final das contas não sai do lugar. A gente fica ali sempre correndo em círculos, né? Sem conseguir uma evolução clara. Como que a gente contorna isso no final das contas, né? A gente precisa primeiro identificar nossas prioridades e objetivos. Novamente, né? Isso daqui já abordei em alguns momentos ao longo da nossa aula, mas não tem como fugir disso daqui, gente. O maior erro, na verdade, talvez seja esse: não ter prioridade, não ter objetivo claro. E quando a gente consegue definir isso, fica muito fácil a gente construir um plano de carreira coerente, factível, objetivo, muito claro. E ele vai ser o nosso direcionamento principal. Então você não vai ficar gastando energia à toa, você não vai ficar se dispersando com coisas que não te levam para o lugar que você quer chegar. E você cria essas ações cadenciadas, você consegue gerar resultado a partir disso. E esses resultados são muito visíveis. Então, você consegue sentir que você está evoluindo, você consegue enxergar essa evolução, principalmente. E aí vem o ponto-chave: estabeleça métricas, metas mensuráveis para você acompanhar essa evolução. Então, poxa, dentro de 2 anos eu quero estar fazendo tal coisa. Estabeleça esse prazo. Porque quando chegar lá, você vai olhar e falar: poxa, eu consegui fazer? Se eu conseguir, ótimo, cumpri minha meta e tá tudo certo. Se eu não conseguir, também é uma oportunidade para eu poder olhar e falar: peraí, por que eu não consegui? Deixa eu revisar o plano que eu fiz, deixa eu revisar o planejamento que eu fiz, para que eu possa, sim, recalcular essa rota para chegar onde eu quero. Então, estabelecer algo mensurável, metas e métricas mensuráveis, ajuda muito a gente nesse processo de entender aonde estão as falhas e aonde estão os acertos. E aqui uma outra analogia, tá, gente? Toda árvore, né, que a gente vê já crescida, dando frutos, com uma copa bonita, como essa daqui da imagem, né? Ela também já foi uma mudinha, ela também já precisou ser plantada, ser regada, existiu um tempo de evolução para isso, mas principalmente existiu um planejamento para cuidar dessa muda, né? Precisou de dedicação e ações cadenciadas para que ela crescesse saudável e se tornasse aquela árvore lá. Então, na nossa carreira, a gente também precisa pensar isso. Para eu atingir o meu objetivo lá, que é grande e sólido, e com uma copa bonita, como aquela árvore, a gente também vai precisar plantar
muito mais esse sonho, a gente vai precisar cuidar muito mais desse sonho e estabelecer uma sequência de ações mais cadenciadas, mais conectadas entre si, para que essa mudinha fique cada vez maior. Ela vai levar um tempo? Vai, mas o esperado é que ela vá crescendo forte, firme, que ela crie raízes, para que ela consiga se tornar aquela árvore. Se a gente só colocar essa muda na terra e nunca mais olhar para ela não vai gerar frutos, ela não vai possivelmente nem chegar no ponto daquela árvore lá, tá? Eu sei que é uma analogia boba, mas eu gosto de trazer isso aqui porque ajuda a gente a visualizar, a interpretar um pouco melhor tudo isso que eu tô falando, para ficar um pouco menos abstrato, tá? E, por último, gente, se você se deparou com algum desses erros, se você se identificou de alguma forma com essa aula aqui hoje, eu quero te fazer um convite muito especial para conhecer o nosso programa Aprumo. Ele é um programa novo aqui na Nicho Veterinário, foi lançado recentemente. Ele é um programa de acompanhamento e desenvolvimento profissional exclusivo para médico veterinário. É um programa que a gente tem unido muita estratégia, muita rede de apoio, e claro, com a minha orientação, sempre de um modo muito prático, mas com o objetivo final de você ter mais clareza, mais foco e, sem dúvida, muito mais resultado na sua carreira, porque é isso que todos nós queremos, né? E esse programa, ele acontece de forma anual, e ao longo desse um ano de acompanhamento, você tem encontros 2 vezes ao mês, para a gente poder discutir sobre a sua carreira, para a gente poder trocar experiências, para a gente poder conseguir estruturar e evoluir o seu plano de carreira, principalmente. Além disso, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade para trocas, para suporte, para networking, onde você vai ter também um contato um pouco mais próximo com outros alunos. E dentro desse programa, hoje eu consigo aplicar uma metodologia que foi estruturada e validada através de outros programas de consultoria e orientação de carreira, para te ajudar principalmente a sair da estagnação e a crescer com mais consistência, com mais segurança, com mais sustentabilidade na sua carreira. Os benefícios desse programa, né, são diversos, mas os principais vai ser trazer mais clareza para você e direcionamento na sua carreira, o desenvolvimento de um plano prático para você avançar de uma forma cada vez mais segura, um apoio total para você fazer as suas tomadas de decisão, seja meu, seja da nossa turma, que é uma grande rede de apoio. Aqui você também vai ter a oportunidade de fazer networking com outras pessoas que estão passando por momentos profissionais muito parecidos com o seu, estão passando por desafios muito parecidos com o seu. Você vai ter essa rede de apoio, de compartilhamento de experiências, que é riquíssima e é uma dos pontos altos assim desse programa de acompanhamento. E o mais importante é um ambiente extremamente motivador. Você vai estar com outras pessoas também buscando evoluir, buscando crescer, e isso faz com que a gente também queira evoluir, né? Isso tem uma força muito grande no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se você se interessou por esse programa, quer conhecer um pouco mais a respeito dele, tá aqui o QR Code da nossa landing page para você conhecer um pouco mais do programa. Escaneie esse QR Code aqui. Lá vão estar todas as informações, os detalhes, os valores para você poder participar, as formas de pagamento. E qualquer dúvida também, tem o nosso atendimento através do Instagram, do WhatsApp. Fica à vontade para entrar em contato com a gente para receber um suporte. Beleza? Gente, muito obrigada por mais um workshop. Espero vocês no próximo mês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!